No momento que antecede a realização do 14º Congresso da União Geral de Trabalhadores, o GT, que se realiza nos dias 23 e 24 de abril de 2022 em Santarém, o secretário-geral Carlos Silva visitou várias instituições do Concelho de Vieira do Minho e de Faf, nos dias 7 e 8 de abril de 2022. A VMTV esteve à conversa com Carlos Silva, que nos falou sobre o estado da nação. A justiça social tem que estar sempre presente, independentemente das crises que vivemos. E é quando se vivem momentos difíceis na vida, aliás, eu em 9 anos de secretário-geral só tenho vivido momentos difíceis, eu e a Central e os portugueses, de uma forma geral, porque tivemos a crise da austeridade, provocada pela falência do sistema bancário internacional, nomeadamente das questões da habitação e do superávit financeiro em alguns casos, e dos estrangulamentos financeiros no outro caso. Depois, a crise da geringonça também foi difícil para a própria UGT, a questão da pandemia, quando pensávamos que estava tudo ultrapassado, a questão da guerra da Ucrânia. Portanto, isto implica que o movimento sindical é mais necessário do que nunca. Nós representamos trabalhadores, lutamos pelos seus direitos, e muitas vezes lutar por direitos dos trabalhadores, muitos cidadãos anónimos não sabem que nós não estamos de mão dada nem com governos, nem com patrões, nós estamos de mão dada com os trabalhadores. Temos uma forma de estar que privilegia a negociação, privilegia o diálogo e nos últimos anos tem sido difícil, em particular nesta classe social de atividade económica de grande responsabilidade, que é ensinar os outros, não é? Acolher os filhos dos outros e ensiná-los até a tornarem-se melhores homens e melhores mulheres para o futuro do país. Isso implica também uma responsabilidade grande que o movimento sindical não pode dispensar e não pode ser dispensável. E, portanto, vivemos momentos, como dizia, difíceis. A questão da guerra da Ucrânia vem colocar pontos de interrogação, sobretudo nas questões económicas. E nas questões económicas nós estamos a ver as dificuldades de apoio às famílias. É por isso que nós, na concertação social, já na próxima segunda-feira, teremos que transmitir ao Governo que é necessário respostas urgentes, ainda mais urgentes do que aquelas que surgiram durante a pandemia, porque uma questão é uma resposta a uma doença, a uma catástrofe sanitária, outra coisa é uma guerra que implica questões económicas graves, como a falta de alimentos, a falta de produtos básicos de primeira necessidade, mas também uma inflação galopante que vai disparar os preços e, portanto, as famílias não viram os seus salários aumentados e alguns, como os professores, não veem salários aumentados desde 2009. Significa que há que fazer um esforço de congregação à volta do movimento sindical e o movimento sindical sabe o que é que tem que fazer. É com o novo governo insistir para que haja melhores condições de vida, de justiça social, de combate às desigualdades, uma melhoria acentuada do papel da mulher na sociedade, porque muitas vezes trabalham tanto como os homens, fazem a mesma coisa que os homens e ganham menos. Há aqui uma disparidade, em alguns casos, de 70% de disparidade salarial. Portanto, há muito a fazer. O trabalho dos sindicatos nunca está terminado. Sabemos qual é o ponto de partida, o ponto de chegada não sabemos qual é. E esse é naturalmente o nosso caminho e é o que vamos continuar a fazer aqui, em Vieira do Minho, em todo o país e também uma voz que a UGT tem muito respeitada internacionalmente. Com a chegada do novo governo, com a reunião da concertação social segunda-feira, prevê uma melhoria ou vamos continuar no estado das coisas iguais? Eu quero prever uma melhoria, por isso é que há um novo governo e esse é até um governo de maioria absoluta. Mas um novo governo com um novo orçamento de Estado exatamente igual ao que foi chumbado? Exatamente igual, mas agora com uma maioria absoluta, como sabe, foi isso que também levou a que os portugueses tivessem redobrado as suas decisões em relação ao Partido Socialista e, portanto, deu-lhe mais responsabilidades. E essa responsabilidade tem que ter uma resposta. É porque quando as pessoas em democracia votam de uma determinada forma, implica que exigem mais a quem estão a votar. E, portanto, exige-se também, e a UGT não deixará de o fazer, já o fez, que o Governo tenha um comportamento de outra responsabilidade no diálogo social que não tem existido nos últimos anos. O setor da educação é o paradigma da inexistência de diálogo social. Portanto, o que é o diálogo social? É a forma que você tem, que nós temos em democracia, de parceiros sociais que representam trabalhadores e o patrão-Estado, nos podemos sentar à mesma mesa e encontrar um denominador comum, que é entendimentos para quê? Para melhorar a vida do sistema onde estamos, passando também pelos trabalhadores. Não se pode melhorar o sistema de ensino, não se pode melhorar o sistema educativo sem haver uma valorização profissional das carreiras de quem trabalha. Carreira profissional e salários das pessoas têm que ser estimadas. E, aliás, quando ouvimos agora a benção aqui feita pelo seu padre em relação a estas instalações, ouvimos falar da dignidade do trabalho.
a dignidade do trabalho não vem só da Bíblia Antiga, vem também da encíclica Rerum Novarum de 1891, onde se criou a pastoral e, sobretudo, a doutrina social da Igreja, que reforçou muito aquilo que hoje nós conhecemos como justiça social. A social-democracia, a democracia cristã, construíram esta Europa onde nós vivemos. Uma Europa de paz, de justiça, de combate às desigualdades. E Portugal, no contexto dos países europeus, está muito longe de corresponder a isto. Portanto, um governo que agora ganha e vai governar durante 4 anos, presume-se, e meio, como dizia o Sr. Presidente da República, com uma paz interna dentro do Parlamento, tem a obrigação de corresponder às necessidades, às reivindicações, aos pedidos dos trabalhadores. Nós sabemos que não consegue responder a tudo, mas tem que responder, pelo menos, às principais reivindicações que os sindicatos vão colocar. A UGT já o colocou, vai dar a sua opinião em relação àquilo que for a proposta do Orçamento de Estado, que, enfim, está um bocadinho mais musculado para responder às questões da guerra, porque é necessário acudir às famílias, mas eu espero que, em alguns setores, menos no privado e mais no público, é necessário que o Governo responda com urgência nacional às políticas que têm sido apresentadas pelos nossos sindicatos. E vou-lhe dizer uma coisa, não é por ser o secretário-geral do UGT, mas também é por ser. Os sindicatos do UGT são sindicatos que sempre deram o seu contributo para a paz social. Sempre permitiram apresentar contributos para receber da outra parte, seja do governo, seja dos privados, respostas positivas às suas posições. Nós nunca quisemos ter tudo, queremos ter apenas uma parte. Numa negociação não pode haver vencidos, tem que haver sempre vencedores, seja da parte patronal, governo, seja da parte dos trabalhadores. Todos têm que ir buscar alguma coisa. Há alguns que pensam no movimento sindical em Portugal, só a sua posição é que prevalece. Não existe. Não existe apenas uma imposição, não pode haver unilateralismo nas posições que, por exemplo, a CGTP coloca. Nós não somos a CGTP, nós somos a UGT, temos uma política de construção e temos, acima de tudo, um sentido propositivo. Propor, perceber até onde é que conseguimos chegar e, naturalmente, devemos chegar a bom porto. E é isso que se exige ao novo governo: disponibilidade, abertura para negociar.